A Copa do Mundo começa daqui a pouco. E a gente não tem que ter vergonha de vestir a nossa camisa verde e amarela. O verde e amarelo não é de candidato, não é de partido. O verde e amarelo são as cores para 213 milhões de habitantes que amam esse país. Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde e amarela, só que a minha vai ter o número 13. Seria tão fácil fazer como fez o Alckmin quando disputou comigo. Seria tão fácil fazer como fez o Serra quando disputou comigo. Seria tão fácil fazer como eu fiz 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu perdi as eleições. Pego o telefone e ligo: olha, parabéns pela tua vitória. E anuncia ao país: esse país tem um perdedor e tem um ganhador. Ele ainda não teve coragem de fazer isso, como Saddam Hussein morreu, sem ter coragem de reconhecer que o Iraque não tinha armas químicas. Ele afundou um país por conta de uma mentira que só ele acreditava. Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpa pela quantidade de mentiras que foi contada nessa eleição e pelas ofensas que fez à urna eletrônica, que é um modelo que o mundo inteiro teria que lutar. A maior economia do mundo está contando papelzinho até agora. Se ele conhecesse a Amazônia, ele ia saber que uma urna de uma cidade vai de Canoa para a capital, demora 3 dias dentro de uma canoa. Se ele conhecesse o Brasil, ele não recusaria e não ousaria discutir a legitimidade das urnas eletrônicas. Portanto, ontem eu vim aqui para visitar as instituições brasileiras para dizer o seguinte: a partir de agora, vocês vão ter paz, porque vocês não vão ter um presidente desaforado querendo intervir na Suprema Corte, querendo intervir na Justiça Eleitoral, querendo intervir no Congresso. Ou seja, não é possível. Não é possível. Os ministros da Suprema Corte não podem ir num restaurante, não podem ir num cinema, não podem sair de casa. O presidente do Tribunal Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Gente, desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país. Jamais. Quando eu deixei a presidência da República, eu imaginava que nos 10 anos seguintes, esse Brasil estaria igual à França, esse país estaria igual à Inglaterra, esse país teria evoluído do ponto de vista das conquistas sociais. Esse país teve o impeachment de uma mulher, sob uma mentira de uma pedalada, a pretexto de melhorar esse país. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar a minha inocência. Eu tive que provar a culpa de quem me acusou. Eu tive que provar a culpa do Moro. Eu tive que provar a culpa do Dallagnol. E graças a Deus conseguimos provar. E nós votamos por isso. Porque esse país é o 3º produtor de alimento do mundo.
Esse país é o maior produtor de proteína animal do mundo. Esse país pode efetivamente garantir que cada cidadão possa comer. Não há explicação. A única explicação é que falta compromisso dos governantes com isso que é o essencial. A gente se preocupa tanto. Nós temos que garantir uma política fiscal muito séria, porque é preciso pagar o juro com o sistema financeiro. E aqui, eu tenho dito durante a campanha, ninguém pode falar de responsabilidade fiscal comigo. Ninguém. Poder falar pode, mas ninguém pode dizer que nesse país tem alguém mais responsável do que eu. Vocês se lembram que quando eu cheguei na presidência em 2003, esse país tinha 12% de inflação. Nós levamos a inflação por cento da meta para 4,5%, que oscilava 2 para cima e 2 para baixo durante todo o nosso mandato. Esse país estava com 12% de desemprego. E vocês se lembram que quando chegou em 2014, esse país tinha 4,3% de desemprego, o menor desemprego da história desse país. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida pública interna de 60,7%. Deixamos a dívida com 37,7%. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida externa com o FMI, em que o ministro Malan, todo final de ano, tinha que ir ao Washington tentar pegar dinheiro para fechar o caixa, e o Brasil era humilhado todo ano, com gente deixando no aeroporto, sabe, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para vir fiscalizar as contas brasileiras e dizer o que a gente podia gastar e não podia gastar. A palavra de desenvolvimento não existia, a palavra geração de emprego não existia, era só a palavra fiscal para garantir que a gente pudesse pagar o FMI. E o que aconteceu nesse país? Nós não só pagamos o FMI, como hoje nós somos credores do FMI. E além do que, o Brasil, que não tinha reserva internacional, nós deixamos 370 bilhões de reais, que é o que segura esse país até hoje. E mais, o Brasil foi o único país de todo o G20 que durante todo o meu mandato fizemos superávit primário. E eu tive até gente do PT que saiu do PT, porque eu levei o superávit primário para 4,25%, de 3,75% para 4,25%. Porque eu tinha consciência que eu precisava conquistar uma coisa chamada credibilidade, que tem 3 palavras que quem é governo, quem se eleger o governo, coloque na cabeça. Tem 3 palavras sem as quais você não consegue governar. Primeiro é a questão da estabilidade. Primeiro é a questão da credibilidade. Um presidente da República, quando ele fala, é necessário que ele fale para ser entendido, compreendido e aceito como sério o que ele está propondo. Segundo, é preciso garantir estabilidade. Estabilidade. E somente o Estado é que pode tomar decisões de garantir a estabilidade política, a estabilidade econômica e a estabilidade jurídica e a estabilidade social. Terceira, a questão da previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de surpresa. Eu vou dar 2 exemplos do que é falta de previsibilidade. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras contadas sobre o processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está.
mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar, mas ele não pode mentir. Não é aceitável que um presidente da República minta para o seu povo. E nós ontem acabamos de provar que um presidente que tinha sido eleito 5 vezes deputado pela urna eletrônica, que teve seus filhos eleitos pela urna eletrônica, colocasse em dúvida a urna eletrônica. Exatamente, porque ele sabia que ele ia perder as eleições. Ele tinha certeza que ele ia perder. E vocês sabem que não foi a disputa entre 2 homens, não foi a disputa entre 2 partidos políticos, não foi a disputa entre 2 candidatos, foi a disputa entre um candidato e a máquina do Estado, porque ela foi utilizada na sua totalidade. A inteligência, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as polícias públicas de cada estado que estiver envolvido, os empresários ameaçando, sabe? E mais ainda, gente, por isso que foi criado, proibido entrar com celular, porque tinha empresário querendo que o seu trabalhador fotografasse o seu voto para provar que tinha votado contra nós. Talvez de todos vocês aqui, eu seja o único que já disputei muitas eleições presidenciais. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E eu perdi 3 eleições para presidente. Eu nunca tinha visto nada na minha vida. Nada. A indústria de mentiras que foi inventada desde as eleições do Trump nos Estados Unidos, a eleição de 2018 e agora, é uma coisa que é inimaginável que a gente possa fazer uma eleição num processo desse, em que milhões e milhões e milhões e milhões de notícias falsas, 24 horas por dia, difamando as pessoas, falando mal, sabe, utilizando a religião, que é uma coisa sagrada, a fé e a religiosidade das pessoas é uma coisa sagrada. A nossa espiritualidade é uma coisa nossa, muito íntima, pois até com isso eles mentiram, contando mentiras e contando mais mentiras. Agora que chegou ao fim, ele ainda não reconheceu a derrota.